Oh meu Deus, eu nunca esqueço do sanfoneiro da região. Tocava alegre, satisfeito, puxava a sanfona com emoção. O dia vinha amanhecendo, o galo cantava no puleiro, e lá estava ele tocando, puxando fole no terreiro. A multidão era grande, todos queriam de perto ver João Sérgio Gomes tocando. Nos meados dos anos 70, quando o Brasil respirava mudanças e o interior nordestino mantinha viva sua essência, surgia nos salões de festas de Campo Maior um talento singular. Um jovem sanfoneiro, ainda tímido, mas já dono de um carisma contagiante, que trilhava os caminhos da música não apenas como diversão, mas como missão. Eu tenho uma relação muito especial com os sanfoneiros. É uma relação, eu diria até mística, misteriosa, quer dizer, é uma atração que eu tenho pelo sanfoneiro, como eu não tenho por nenhum músico. O Dominguinho, uma vez, ele me disse, olha, qualquer sanfoneiro, por mais ruim que ele seja, tem uma coisa que só ele sabe fazer na sanfona. Então eu convivi com sanfoneiros em Piripiri, na minha cidade. Sivuca me acompanhou, Dominguinhos, Oswaldinho, Adelso Viana. Perdi até a conta dos grandes sanfoneiros que me acompanharam. Agora teve um momento da história da minha vida que esteve muito entrelaçada, muito próxima da legenda que foi o João Sérgio Gomes, o sanfoneiro de Campo Maior e da região. Eu conheci na adolescência, nos festejos de Santo Antônio, e com ele fiz uma amizade. Em 1992, quando eu cheguei do Recife, que eu havia gravado um disco, Pegando Estrada, acompanhado pelo Grande Camarão, o João Sérgio foi um dos primeiros a me procurar para elogiar o trabalho, e nós nos apresentamos no Jockey Club de Teresina e outros lugares. Quer dizer, eu fiz show com ele, até dentro do açude, uma vez numa campanha política em Campo Maior. João Sérgio era a expressão do músico e do amigo, né? Além do amigo e do músico, muito identificado com sua região, com sua cidade, com seu povo, João Sérgio era um empresário que valorizava os músicos, que descobria. Ele foi pioneiro na formação de bandas. Através dele eu conheci o grande cantor Silvio César. Essa é uma das vozes mais lindas que o Piauí tem. Outro dia, num tributo a João Sérgio, em que eu fui convidado, nós nos encontramos e cantamos juntos. Então a minha adolescência foi marcada pela presença do João Sérgio nas festas. Logo depois ele deu um grande passo no campo da música e da arte, estruturando a banda espacial que conhecida no Piauí, fora do Piauí, com grande representação. Aquilo que mais me premia, que me admira e que eu aplaudo, além da identificação com a cidade, é o resgate histórico comovido da lembrança e da memória que é feita do nome dele pela sua família. A Edna, filha, e os outros filhos, a família, eles não deixam a chama se apagar, eles não deixam que essa memória se esvaia. E sempre me convidam para estar perto e próximo disso. Eu me sinto felicitado, me sinto feliz por isso. Me lembro que quando o Julião, o grande compositor Julião, fez a música, eu cantei, né? Oh meu Deus, eu nunca esqueço o sanfoneiro da região. Isso me dá uma emoção. E lembrar do João Sérgio é preciso, porque além da memória há o encanto de um artista simples, popular, amigo e definitivo na história de muita gente, inclusive na minha. Suspira apaixonada, faz 3 dias que eu não durmo, faz 4 que eu não almoço, com saudade do João Sérgio. Quero cantar e não posso. Boiada. Eu sou o professor Heraldo Lopes dos Santos, aqui do Instituto Federal do Piauí, né? Sou regente da banda de música dessa instituição
desde 1979, quando eu entrei aqui dentro do Instituto como no magistério. O meu conhecimento com o João Sérgio, né? Quer dizer, o sanfoneiro João Sérgio, muito conhecido do Campo Maior. Até então eu não tinha conhecimento. Nas épocas de carnaval, na chegada semana do carnaval, um mês antes do carnaval, a gente ficava todo mundo ali reunido na Praça Pedro II, aqui em Teresina. E aí era o ponto de encontro onde as pessoas faziam o contrato com os conjuntos musicais. E também a procura dos músicos nessa época de carnaval era o nosso ponto de encontro. Vendo a estrutura dele lá no Campo Maior, e a gente ia tocar no Campo Maior Clube, e tinha umas vesperal, né, no Centro Operário. Então aí foi o meu primeiro contato com o conjunto João Sérgio, né? E toquei com ele esse primeiro carnaval no ido de 1978. E quando saí de lá, ele já me contratou para o ano seguinte. Independente do valor, ele disse que me pagava o que eu pedisse, porque eu fiquei comandando todo o grupo musical. O meu conhecimento com ele se deu através da banda musical. De lá para cá, ele, né, reestruturou a banda, toquei com ele 10 anos, né, de carnaval. Então foram 10 anos de vivência, tocando com ele dentro do Campo Maior e em outras cidades, né, São Luís, né, chegamos a São Luís, Ibiapaba, né, Ipu, né, região do Ceará. A banda era muito solicitada na época, né. E aí foram muitos carnavais do Yacht Clube também do Campo Maior, já que a gente só tocava muito no Campo Maior Clube, e passamos a tocar mais no Comerciário e Yacht Clube. E daí também outros bailes fora, né? Parnaíba, né? Atlantic City, né? Atlantic City na época, né? Festa de outros bailes. E aí a banda também mudou de nome, que ela foi crescendo em termos de instrumento eletrônico, ele foi acoplando mais instrumento eletrônico, né? Comprando equipamentos, né, de caixas, né, de som, e ampliando o conjunto, e com a participação de outros colegas que chegaram, Isaías, né, o menino do teclado, né, me fala aqui, o Remy, da hoje a gente deve estar aí pelo conjunto, e o conjunto foi ampliando para uma banda de baile, né, até ela se chegar a banda espacial, esse nome era um choque muito grande, porque o nome João Sérgio, ele tinha uma dimensão muito grande, né, dentro da região, circunvizinhança, né, de Campo Maior. E ele que era de Castelo, né, a gente tocou muito Castelo, festejos de Castelo mês de dezembro, né. Então, todos os festejos ali de perto a gente estava presente, Alto Algar, circunvizinhança geral, né, e adentrada para outros estados, como eu falei aqui, chegamos a tocar carnaval em São Luís, na Praia do Calhau, São Luís, Maranhão, e outras cidades circunvizinhantes, como eu já falei mesmo, dentro de Campo Festa Debutante, era demais, né? Tinha essas participações. E aí o conjunto ampliou, o João Sérgio foi sempre uma pessoa dedicada, sempre todo final de semana, quando ele recebia o dinheiro de algum conjunto, vinha para Teresina, pagar as prestações que ele tinha, do comprar de equipamento eletrônico, porque ele sempre zelava por isso e comprava sempre equipamentos para ter o bem e o melhor do conjunto. Por isso que o conjunto dele teve uma grande, como se diz assim, bem equipado, bem estruturado, né? Administrativamente era só ele, né? Que administrava o conjunto. E claro, com o apoio do Isaías na guitarra e os meninos também. O que eles queriam, dentro das possibilidades, o João ia atrás do equipamento, do instrumento musical e colocava no grupo, né? Tendo acesso de acordo com as possibilidades dele, que ele não gostava de comprar fiado. Mas a gente tinha que comprar equipamento pagando prestações, né? Inclusive um trompete que eu tenho em 83, ele me ajudou a comprar, né? A pagar esse instrumento. Ajudou sim a comprar, né? Pagar da entrada e o restante fui pagando. Então, uma pessoa muito boa, dedicada, né? Como disse, devoto de Santo Antônio. Uma pessoa muito acolhedora na sua residência. Se você chegasse assim, João, me paga uma dose. O João disse, nunca tinha dinheiro. Ele abriu a bolsa, meu irmão, só tem R$1. Ele só tinha R$1 na bolsa, andava com R$1. Aí você chegasse a casa dele assim, João, tô com fome. Aí, meu irmão, ele lhe pegava, ele levava logo para a churrascaria, mandava botar logo aquelas famosas carnes do sol e podia comer à vontade, comida não faltava. Então, para mim, eu tive
um grande amigo, até a sua partida que Deus o levou. Foi uma grande comoção na cidade do Campo Maior, com o coro velado na igreja. Saímos tocando da igreja até o cemitério, né? Com o caixão levado na mão, não foi em carro não, né? E muita gente acompanhando. Nesse tempo não tinha essas questões de filmar muito, não sei se alguém filmou, eu não tenho essas filmagens. Mas eu estive lá presente, toquei da igreja até o cemitério, né? De Firme, do Campo Maior, de Periperi, também de outras bandas, estavam lá presente, principalmente o pessoal dos Dragões de Periperi, de Firme estava presente e outros mais. De Firme tocou no corpo presente dentro da igreja de Santo Antônio, eu também. Enfim, João Sérgio Gomes, natural do Castelo do Piauí, tivemos uma amizade muito grande. E até porque depois a gente conversando, ele serviu o exército junto com um primo meu, Osias. E esse primo meu viveu tanto tempo e depois voltou para o Campo Maior. Era tanto amigo que faleceu lá em Campo Maior, João dando toda assistência a ele, né? Era assim, uma amizade e uma irmandade, né? Que nem irmão, tendo em vista esse elo de ligação que a gente teve através da música e como pessoa, né? Com uma convivência que eu tive muito com ele musicalmente, tocando, né? Dentro do Campo Maior, em residências, né? Além dos clubes, as residências, né? Do finado também João Alves, que era compadre dele, do César Melo, Zé Heraldo. Então tinha um grupo ali que a gente estava sempre expansivo, né? Tocando, né? Executando com ele nas fazendas, nas casas das pessoas. Enfim, como se diz, foi uma grande vivência, um grande companheiro, um grande amigo, né? Que Deus o tenha em suas moradas. Outro dia eu estava verificando meu material, sempre final de ano, nas férias, vivendo, e vi o livreto da missa dele. Hoje tenho guardado comigo, né? Não trouxe aqui no momento, mas hoje tenho guardado comigo, né? Assim, o prazer, o conhecimento, a amizade que eu tive com ele e a própria família dele, porque eu convivia dentro da casa dele. Eu almoçava na mesa juntamente com ele e a família junto, reunida, né? E assim, criou-se esse, não só como diz, esse laço musical, mas um laço musical extremamente amigo, né? De pessoa amiga, né? Que nem um irmão. Falar da vida do seu João Sérgio é falar da vida musical de Campo Maior, porque uma pessoa simples, né, que veio de uma região pobre como Sigefredo Pacheco e conseguiu, né, estabelecer bandas de músicas em Campo Maior, começando com o Pé de Serra. Eu me lembro muito bem dele tocando ali no Catespero, com o Picolé, com o Juvenal, e foi crescendo, né? E as pessoas foram começando a se acostumar com aquele grande sanfoneiro que era o seu João Sérgio. Mas tem um lado bom, né? Além da música, ele ter criado uma das maiores bandas musicais do estado do Piauí, que foi a Banda Espacial, um grande sucesso.
tem o lado também do ser humano, da pessoa simples, da pessoa que era muito querida por todo mundo. Ele tinha uma facilidade enorme de gostar das pessoas. Como, por exemplo, quando ele me conheceu através do rádio, né? Vendo eu narrar futebol. E a maior dificuldade que eu tinha era exatamente em equipamentos, né? Ou seja, naquela época a gente transmitia jogos e os equipamentos era fraco. E eu me lembro que ele me deu de presente uma mesa de som, me deu de presente um microfone e disse, tá aí. Vê se agora vocês conseguem transmitir com a qualidade melhor de som. Então esse era o seu João, era uma pessoa que todo mundo gostava, que todo mundo se apaixonava não só pela forma como ele tratava as pessoas, mas pelo ser humano que ele era. E eu tenho uma gratidão muito grande a ele pelo trabalho prestado na música de Campo Maior e também pelo trabalho que ele prestou como ser humano a todos nós. Eu me sinto hoje muito feliz de poder falar da história desse grande homem, da importância que ele foi para Campo Maior e com certeza absoluta a sua memória continuará sempre nos nossos corações. Falar do nosso saudoso e querido João Sérgio é muito fácil, porque João Sérgio, eu conheci seu João quando eu ainda criança, com 12, 13 anos de idade, mas aos 14 anos eu tive uma grande oportunidade. Sempre fui um apaixonado pela cultura nordestina, pelo som da sanfona, e por saber que ele era sanfoneiro, aí deu tudo certo. Aí uma vez ele estava no comércio do meu pai, e eu falando exatamente que gostava muito de sanfona e tudo, aí ele pediu para me acompanhá-lo. Eu fui até a casa dele, ele morava na nossa mesma rua aqui do comércio do meu pai, aqui na Francisco Conrado, e chegou lá, ele me agraciou, foi buscar sanfona, acordeon, e tocou lá 2, 3 músicas para mim. Então naquele período eu tinha uns 13 a 14 anos de idade. Então eu era muito jovem para entender a grandeza que era ele estar fazendo aquela ação de tocar para um adolescente ou um pré-adolescente. Mas eu saí de lá bem maravilhado e daí, além da amizade que ele tinha muito forte com meu pai, nos tornamos também amigos da família toda. Então a faixa etária dos filhos do seu João Sérgio é mais ou menos a nossa faixa etária. E não ficou só entre a amizade entre ele e o papai, também dos filhos. E eu sei que nesse período todo, fomos nos aproximando, aí veio eu já adolescente, já ficando, como se diz, já na fase adulta. Aí veio a banda espacial, onde eu tocava no patronato, onde eu tocava nesses lugares todos, e eu já passei a ser um apreciador da banda espacial, do João Sérgio. Se passaram-se os tempos, aí veio aquela questão do período da banda espacial fazendo estourada em todo o Piauí, todo o Nordeste. Aí veio a minha parte de conseguir as fitas cassete nos forró, como diz assim, ao vivo. Então, quando a banda espacial fazia ao vivo, aquilo ali eu já tinha carro nessa época, já tinha toca-fita. Pegar uma fita da banda espacial, aquilo ali pra gente era mágico. Olha, quem aqui tem uma fita da banda espacial ao vivo? Aí quem tinha, Maria, então eu botava aquilo no carro, era o que os adolescentes, o pessoal de Campo Maior escutava. Então, eu sempre falo, João Sérgio, para Campo Maior, ele deixou um legado, e isso é muito importante para a família, é muito importante para Campo Maior, para a cultura, para os amigos. A história de João Sérgio, ninguém apaga mais. O legado de João Sérgio, ninguém apaga mais. Lá em Recife, mesmo acompanhando aqui de Campo Maior, quando eu soube que o prefeito fez uma homenagem fazendo um palco João Sérgio aqui na Praça da Rodoviária. Eu fiquei bastante feliz, acredito que a família tenha ficado mais gratificada ainda por esse feito, porque é um registro que ficará para a eternidade. Então, hoje os artistas que estão se apresentando no palco João Sérgio podem não ter conhecido João Sérgio, mas o seu legado, a sua história está aí, exatamente para esses artistas que estão chegando e começar a entender e ler um pouquinho sobre João Sérgio. E fiquei mais feliz ainda fazendo a visita à Dona Maria da Luz, e ela me disse que quando o Gonzaga vinha ao Piauí, tinha a oportunidade de visitá-lo. Então veja só,
Hoje eu sou um gonzaguiano que acompanha a história do Rei do Baião, que estudo a obra do Rei do Baião, do Luiz Gonzaga, e eu sei que Luiz Gonzaga não era para todos. Então, para ele ter realmente a preocupação de vir visitar um sanfoneiro na região nossa, quando via, é porque realmente ele sabia da grandeza desse sanfoneiro, no caso, o seu João Sérgio. Ele tinha esse apreço por ele, então eu fiquei mais feliz ainda saber disso. Então, Luiz Gonzaga, ele tinha lá as suas particularidades, então para o seu João Sérgio foi um privilegiado, o seu João Sérgio foi um agraciado de ter tido a amizade do Luiz Gonzaga. Isso para nós, campo-maiorenses, para nós, amantes da cultura nordestina, não tem preço. Então, o que eu tenho que falar do seu João Sérgio é isso, fora os momentos realmente que quando ele vinha no comércio do meu pai, na quitanda do meu pai, que nós tínhamos a oportunidade de conversar. Então, realmente, eu em 2000 já estava para Fortaleza e recebi a notícia com muita tristeza do seu falecimento, quando ele nos deixou. Mas nos deixou fisicamente, mas ele teve a grandeza de deixar uma obra, que é a obra de João Sérgio, e isso para nós é de grande valia. E é isso que eu tenho que falar do seu João, e a saudade, né? A saudade do seu João é grande, mas como Deus nos permite, nós temos esse HD na nossa cabeça que grava esses momentos, então está gravado para a eternidade esses momentos que convivi com o seu João Sérgio. Com as mãos calejadas e o coração sensível, ele pegou sua sanfona, símbolo maior da música nordestina, e fez dela sua companheira de vida. Foi mais além. Com visão e sensibilidade rara, transformou o tradicional pé de serra em uma verdadeira escola de formação musical. Nasciam ali as bandas, pequenos grupos de jovens que, sob sua orientação, encontraram na música um caminho de expressão, arte e pertencimento. Meu pai, Tevaldo Soares, vulgo Sapato, conhecido entre os amigos, ele chegou em Campo Maior no final da década de 50, início da década de 60, filho de militar, né? Nessa época os militares rodavam muito pelo pouco contingente e a minha avó, a sua mãe, resolveu deixar ele aqui em Campo Maior com o pai dela, né? Que era uma pessoa também bastante conhecida em Campo Maior. Eu não tive o prazer de conhecer, que era o senhor Rafael, que era um padeiro, né, que vendia pão ali na Praça Bona Primo. E aí meu pai chegou aqui nessa época e sempre ficava nessa banca, né, e sempre teve esse hábito de cantar, desde muito moleque. E aí logo foi estudar no Briolândia de Oliveira, onde conheceu outros jovens também, que também vieram a se envolver com a cultura, e ele sempre cantando nessa escola, até uma época que chegou até os ouvidos do seu João Sérgio, que tinha esse rapaz, né, que tinha esse Tevaldo Soares, ainda não era Sapato, que estudava no Briolândia, que gostava de cantar. E aí nessa época o João Sérgio estava fazendo um teste para conseguir um cantor, né, para cantar na banda Os Amantes, né? O meu pai não chegou a cantar no João Sérgio e seu conjunto. Chegou a cantar na banda Os Amantes, nessa época o nome da banda era Os Amantes. E aí ele foi fazer esse teste e aí logo o seu João Sérgio gostou muito dele, né? Isso assim, minha mãe relata, ela fala, e as pessoas que conviveram nessa época. E aí começou a trajetória do meu pai aqui em Campo Maior, nessa questão cultural, musical, totalmente influenciada pelo seu João Sérgio, né? O seu João Sérgio, ele não foi só um dono de banda, né? Se a gente for pesquisar, puxar na história dele, ele era um músico, um sanfoneiro, mas também ele era um empreendedor cultural, né? Bem à frente do seu tempo, né? E também influenciava as pessoas numa época que a música não era bem vista, né? Você seguir a profissão né, eu acho que nem se dava esse termo de músico, era o tocador, né? Você ser um tocador era muito complicado. E aí o seu João Sérgio, numa época onde que a música sofria esse preconceito, ele quebrou
todos esses preconceitos e todos esses paradigmas, né, sobre essa profissão da música. A influência do João Sérgio foi tão grande na vida do meu pai que ele, além de cantar, quando ele já não estava mais, já não fazia mais parte da banda, ele não se conteve e não saiu do meio cultural. Foi a época também que meu pai, por influência dele e apoio dele também, né, era uma figura constante na minha casa. Sempre o João Sérgio estava lá em casa. A gente menino, eu tive o prazer de conhecer o seu João Sérgio. Infelizmente eu não tive o prazer de tocar com ele, infelizmente. Quem sabe numa outra vida, num outro plano, a gente venha ter esse prazer de me encontrar com ele novamente, quem sabe tocar com ele. Eu sou músico, professor de música, sou estudioso da música, estudo, a história do João Sérgio ela é impressionante, né? Se você for pegar a história do João Sérgio ele foi um revolucionário musical. E não só aqui em Campo Maior, ele revolucionou a música do estado do Piauí. Ele foi o primeiro cara que viu a música de uma forma diferente, de uma forma empreendedora, né? Ele ditou regras, né? Ele ditou regras. Eu falo uma ditadura boa, uma ditadura musical. Ele ditou uma tendência musical, né? Ele ditou uma tendência musical. Então, ele foi muito importante e creio que é importante até hoje, né? O seu legado, ele vai aí por vários e vários anos. Eu acho que o que ele conseguiu é o que todo artista, o que todo músico quer, que é se eternizar, né? Que é o tempo passar e as pessoas ficarem falando o seu nome, né? Relembrando o seu nome, a sua história. E o João Sérgio Gomes, ele teve essa história e a gente aqui em Campo Maior, nós músicos, a gente colhe esses frutos que ele plantou, né, que vem lá de trás. Então, João Sérgio Gomes está vivo, ele vive na nossa cultura, ele vive na nossa música, ele vive em cada acorde que é dado nessa cidade, nos 4 cantos da cidade, em cada projeto social, em cada banda de música, em cada esquema, em tudo, ele está presente, porque ele foi o percussor, ele acreditou, ele foi o primeiro, ele acreditou, ele deu o pontapé para que isso tudo pudesse acontecer. Tanto que você anda, como músico a gente anda, por onde a gente anda, eu acho que eu ainda não andei nem 50% do que o seu João Sérgio andou nesse Piauízão afora aí. E os poucos lugares que eu já fui, é impressionante. As pessoas lembram, as pessoas falam, pô, a banda espacial, João Sérgio Gomes, banda espacial. Então, muito importante mesmo. E eu creio que cabe a nós músicos, artistas, conservar o legado do seu João Sérgio, porque foi muito importante para Campo Maior, de muita importância. A influência do seu João Sérgio para mim hoje, como músico, eu acho que o empreendimento, o acreditar na música, eu creio que ele deixou isso plantado, porque ele era de uma época que, tipo, música era desacreditado. Quem é que ia pegar e dedicar a sua vida à música? Quem é que ia pegar e investir dinheiro e respeito, né? O João Sérgio, meu pai faleceu muito novo, né? E nas épocas que eu tive o prazer de conviver com o João Sérgio, assim, na época que eu convivi mais com ele, foi a época da doença do meu pai, né? Que ele era uma figura bastante constante lá em casa e tal, e pegava a gente nessa época ninguém tinha telefone, poucas pessoas tinham telefone em casa. Meu pai fazia tratamento em Fortaleza para ligar para ele. Você perguntou o que inspira, o que ficou desse legado do João Sérgio. Eu acho que a disciplina, o respeito com a música, o próprio Baixinho, foi um cara que conviveu pra caramba com ele, e às vezes que eu tenho o prazer de tocar e conversar com ele, eles sempre falam que o João Sérgio, ele não gostava, usar o termo de molecagem na música. A música para ele era uma coisa séria.
né? Era uma coisa séria e ele cobrava isso dos músicos dele, né? Que os músicos tivessem disciplina, que os músicos tivessem uma personalidade diferenciada, ou seja, que os músicos tivessem educação, fossem pessoas informadas, formadas e formadores de opinião. Tanto que se você for pegar a galera que passou pela mão dele, é toda uma galera tipo preparada, uma galera que sabe conversar, uma galera que tem realmente uma certa disciplina, uma certa doutrina com a música. Então, do João Sérgio ficou essa questão da disciplina com a música e questão também do empreendimento, né? Do empreendimento. Ele era um cara, um empreendedor cultural, como poucos vão surgir. Acho que como músico eu não tive o prazer de conhecer o João Sérgio músico, né? Conheço pelo baixinho que fala, pô, sempre eu pergunto, baixinho, como é que era o João Sérgio tocando? Pô, tocava legal e tal, gostava de umas coisas. Tanto que se você for ver o repertório das bandas dele, era coisa tipo, não tinha como, era coisa. Os caras tocavam do Bob Dylan ao Bon Jovi, ao Scorpions, ele atravessou gerações e sempre mantendo um padrão musical de excelência. Então, eu creio até que essa questão da excelência musical, eu me criei escutando as fitas da Banda Espacial, pô. Os caras tocando Queen, pô. Os caras tocando Queen, olha aí. Os caras tocando Queen, os caras tocavam Queen. Os caras tocavam Scorpion. Os caras tocavam Braiados, os caras tocavam uma porra de uma pancada de cara que você for pensar hoje, porque os caras tocavam na época que os caras tocavam, era surreal, pô. Surreal, então... Basicamente isso aí. João Sérgio acho que a história dele, ela serve de inspiração para qualquer músico. Então qualquer músico que pensa em seguir essa carreira de uma forma firme, de uma forma bem concreta, acho que é bem legal dar uma conversada com os amigos dele, dar uma passada lá na casa das meninas, dar uma conversada com elas, que vai realmente tirar muita coisa, pode ter certeza. Falar desse grande amigo, desse grande artista, desse grande homem chamado João Sérgio não é tarefa fácil. Desde 1980, quando passamos a ter uma relação amiga, patrão, empregado, a gente nem falava nisso, mas a gente falava de amizade. O Seu João nos ensinou, me ensinou e ensinou a todos nós a ter uma convivência amigável, a dar uma experiência de vida para a gente. Essa foi uma das grandes virtudes que ele nos trouxe e até hoje agradeço, porque ele não foi para mim só um amigo, um patrão, ele foi um pai, né? Me ajudou no que ele pôde, no possível e no impossível. A gente conviveu bastante tempo e eu só tenho a agradecer a Deus por isso, porque não é todo dia que a gente encontra na nossa vida pessoas que nos dê apoio, nos dê carinho, amizade, a liberdade de expressão. A gente tinha, né? Nós tínhamos essa liberdade de expressão de trazer para a Banda Espacial, a gente trazer coisas boas, trazer aquilo que a gente chama de evolução.
E ele nos deu essa oportunidade, nos deu a liberdade de poder fazer o melhor que a gente podia para a banda espacial. Ele foi e sempre será um dos grandes ícones da região de Campo Maior, e por que não dizer do nosso Piauí, do nosso Nordeste. Ele deixou um legado que até hoje eu sigo, que é a boa vontade de ajudar as pessoas e também aquela coisa de dar continuidade, né, ao nosso forró de raiz, nosso forró de pé de serra. Nós tivemos uma época em que nos encontramos com Luiz Gonzaga, o Rio do Baião, em São João da Serra, momentos históricos que a gente jamais esquecerá. E sempre juntos, eles sempre com brincadeiras saudáveis, com aquilo que nos trazia crescimento. Posso dizer crescimento. São tantas virtudes que não tem como caber numa pequena matéria ou num pequeno depoimento. Seu João foi e sempre será um grande artista, um grande representante da nossa música, um grande sanfoneiro. Estamos juntos, meu velho. Esse sanfoneiro se tornaria figura indispensável nas noites campo-maiorenses. João Sérgio marcou presença nas celebrações das tradicionais novenas de Santo Antônio, embalou colações de grau, bailes de gala e tertúlias memoráveis nos clubes da cidade e fortalecia as raízes culturais da região. Não havia evento marcante sem sua presença, sua sanfona e o seu sorriso aberto. É gratificante a gente poder falar de João Sérgio Gomes. Um pai de família exemplar, uma pessoa altamente responsável, que serviu de modelo para muita gente em Campo Maior, inclusive para mim. Muita garra, muita determinação. João Sérgio brilhou na época que fazer música era muito difícil. Hoje é fácil. Hoje você tem a internet que você pesquisa tudo, pega tudo e faz a música que você quiser. Mas naquela época era uma obra de arte, fruto de muita dedicação. E João Sérgio empreendeu no mundo musical aqui no Piauí, especificamente em Campo Maior, com a criação da Banda Espacial. Motivo de sucesso no Brasil todo. Particularmente, eu tive até a oportunidade de levar a Banda Espacial para São Benedito. Eu trabalhava em São Benedito no período de 85 a 88 e lá tem um baile muito tradicional, Baile da Saudade, feito pela alta sociedade, e te asseguro que foi um sucesso grande, que inclusive voltou em outros momentos. Eu conheci João Sérgio desde muito novo. Eu só não vi os filhos dele nascer, mas já era gente quando ele constituiu família, tudo. E até onde a gente sabe, um pai exemplar, uma esposa exemplar, um cidadão de bem de Campo Maior. Perdemos muito com sua partida. Mas ele deixou marcado aqui a sua passagem. Tivemos uma convivência mais ampla com ele na maçonaria. Eu era maçom, eu também iniciei. E sempre a gente pôde contar com uma parceria. Todos nós sabemos, nós aqui de Campo Maior, que a Banda Espacial e os seus componentes também formavam a família de João Sérgio. João Sérgio tinha todos os elementos como filho, como irmão. Então, eles completavam a vida da família do João Sérgio, os componentes da Banda Espacial. E foi exemplo assim de muito sucesso, tanto como empresário, como cidadão, como campo-maiorense, a gente sente muito a sua falta. E ele brilhou. Com certeza ele deve estar brilhando lá junto ao pai. Diria para ele que o João marcou época aqui em Campo Maior. Na história de Campo Maior, a passagem do João está bem registrada. Se houvesse um livro da história de Campo Maior, o capítulo João Sérgio, Banda Espacial, teria que compor as páginas desse livro, pela importância que ele representou naquela época. Era uma época de muita cordialidade, muita paz, já um pouco diferente dos dias de hoje, onde a gente vive mais isolado. Naquela época a gente era mais próximo,
Até no aniversário, às vezes a gente chamava ele para tocar o seu acordeon, o que ele fazia com maestria, tá entendendo? São momentos assim, até de aniversário de alguns irmãos, do João Alves e de outros, que ele sempre estava presente nas próprias festas da maçonaria. Então isso foi muito marcante, que a gente já às vezes não vê nos dias de hoje. Eu não digo só que foi um sentimento de pesar muito grande na maçonaria. Eu digo todo que foi o Campo Maior em peso que chorou, foi o Piauí. Muita gente teve uma convivência com o João nos próprios bailes, aqueles que não eram tão próximos dele, mas gostavam de curtir e de apreciar a banda espacial. Então foi uma lacuna muito grande. A própria família também sentiu muito essa perda, digamos assim, mas fez um trabalho valoroso, dando sequência ao trabalho que o João iniciou, ou seja, a semente que ele plantou, germinou, cresceu, a árvore deu fruto e continua dando ainda hoje, por dado o sucesso que é feito. Como pai, como amigo, a perda foi irreparável. A lacuna que ele deixou jamais será preenchida. O que o João fez, ninguém jamais fará aqui em Campo Maior. Foram momentos que foram vividos e que foram marcantes. Só saudade, muita saudade do João. Com o tempo, seu gosto musical foi se expandindo. O sanfoneiro passou a explorar novos sons, novos ritmos. A sanfona, embora eterna companheira, abriu espaço para o teclado, um novo instrumento, uma nova fase, mas o mesmo talento. E foi assim que ele deu nome ao seu próprio conjunto musical, um grupo que se tornaria referência em Campo Maior e na região, João Sérgio e seu conjunto. Quando eu me passei aqui em Campo Maior, e desse passeio, tinha uns tios meus aqui em Campo Maior que era sócio do Grêmio Recreativo. E ia ter uma festa no final da semana, quando descobriram que eu também tocava alguma coisa. Aí disseram, pai, pô, você vai participar da festa. Você vai com nós, vai lá, papai, nós fomos pro Grêmio ali. Aí nós fomos pra festa. E aí pediram que eu levasse meu instrumento. Eu levei. Eu fiquei sentado numa mesa lá, mas papai, tudo. E era o João Sérgio na época, eu não conhecia nem ele. A gente não se conhecia quando não era mesmo daqui. E quem ia tocar era o João Sérgio. Aí lá meus tios, que era sócio do Grêmio, me apresentaram para ele. O João Sérgio. Rapaz, João Sérgio, aqui tem um rapaz do Maranhão que ele é instrumentista, e ele anda com o instrumento dele. Ele toca sax. Tá com os tios dele aqui, que é sócio aqui também do Grêmio. E ele tá aqui para olhar vocês tocar. Mas tá bom. Aí me chamaram lá, eu conversei com o João Sérgio ali um pouco. Ele disse, vamos embora tocar logo, começar? Eu disse, não dá certo eu começar tocando com vocês não, porque eu quero ouvir o estilo de vocês primeiro. Eu nunca toquei com vocês, como é que vai dar certo isso aí? Pois tá bom, aí eles começaram a tocar. Eu sentado por ali, ouvindo ele lá. Aí tocaram. Naquela época as músicas eram tudo baseadas quase uma na outra, não tinha essa mistura que tem hoje. E tocaram lá uma hora ou mais, aí me chamaram. Eu fui até o palco, ele perguntou, dá para tocar alguma coisa? Eu digo, dá. Aí avisaram, nessas alturas lá no Grêmio, só do disse-me-disse, já estavam me esperando esse negócio. Só no disse-me-disse dos meus tios, que era sócio lá do Grêmio, aí eu subi no palco. Aí ele disse, vamos começar? Bora. Aí eu disse o nome de 3 músicas para ele. Eu digo, faço a introdução das 3 músicas direto. Quando chegar no final, você faz a introdução, eu entro, toco. Quando chegar no final, você faz a introdução da outra, eu entro, toco 3 em seguida. Aí ele fez a abertura da coisa, eu entrei. Instrumental, pá. Aí quando eu comecei a tocar, eu vi levantar a gente, palma. Aí ele fez a introdução, nós também não ligamos para aquele negócio, daquela do pessoal, gosto, aquele negócio. E eu estava ligado no serviço. Aí quando chegou no fim, ele fez a introdução da outra para tocar mais 3. Para encurtar a razão, tocar mais 3, aí paramos. Aí subiram no palco, foi um converseiro danado e tal.
Certo que aí eu fiquei tocando até quando terminou. Quando terminou tudo, aí mandaram o pessoal começaram a ir embora. Aí ficou só a diretoria do Grêmio. Aí fecharam as portas para me ficar mal até de manhã lá. Aí eu fui para casa dos meus tios, aí mandou me chamar na casa dele e perguntou se eu queria ficar trabalhando com ele. Eu digo, rapaz, é um prazer, só que eu não posso lhe dizer nada agora, porque tudo que eu faço meu pai é quem manda na minha pessoa, não manda em nada, não posso assumir responsabilidade nenhuma ainda. É com ele. Eu, 46, 67, eu estava com 19 anos. Perguntaram pro papai se dava para deixar ele vir tocar um Réveillon comigo em Campo Maior, no Campo Maior Clube, ao lado da igreja, lá onde é a prefeitura hoje. Aí, dá. Pois eu quero que ele venha tocar um Réveillon comigo, que é abertura de carnaval, já tem carnaval nessa coisa, e eu quero ele aqui, fazer com a gente aqui. Papai, pois tá bom, quando foi na época nós viemos. Aí eu fiz o Réveillon com ele, e aí logo ele me contratou para tocar o carnaval. Aí eu toquei o carnaval, e ele perguntou pro papai se dava para ele me deixar logo aqui. Eu digo, não. Aí o papai disse, não, agora não. Ele ainda tem compromisso com a banda de lá do Maranhão. Lá não estão nem sabendo que ele está já tocando com vocês por aqui. Daí eu vim tocar o carnaval de novo aqui. Aí ele queria, aí o papai nem veio, eu vim só, não queria que eu voltasse. Eu digo, não, eu vou para casa. E você quer tocar com a gente? Eu digo, eu quero, mas só depois que o papai autorizar. Enquanto ele não autorizar, não venho não. Eles foram me buscar lá. O Sérgio mandou me buscar. Levou uma pessoa de responsabilidade dele, inclusive trabalhava na banda e já conhecia o papai, era um mais antigo, mais idoso, e assinou todos os documentos. E aí esse negócio ia vir até hoje. E aí eu comecei a tocar com ele no ano de 67. Nessa época foi quando eu vim com tudo direto para cá, em 67. De 67 para cá, você vê quantos anos tem. E nunca deixei ele de mão. Toquei com o Nonato Forte, que ele mandava. Toquei com o conjunto lá do RPS, lá de Cabeceira, porque ele mandava. Tocava com alguém lá em Alto, quando ele mandava, mas para sair, para ir tocar com os outros, eu não saía só com a permissão dele. E ainda hoje, eu ainda tenho essa mesma coisa. Quando eu vou tocar qualquer coisa fora, eu pergunto se eles não têm alguma festa, não estão precisando de mim, porque apareceu um contrato para mim, eu quero saber se eu posso ir. Pode ir. Ter respeito pela família do João Sérgio aí, a família, João Sérgio, família espacial chamada, que ele pode se chamar assim. Porque na época, quando eu vim para cá mesmo, até hoje, o João Sérgio, quando eu cheguei aqui, era João Sérgio em seu conjunto. E aí mudou de um bocado de nome. Teve vários nomes para chegar à banda espacial. Nessa época que colocou banda espacial, até hoje está vivo. O nome fez a história do Campo Maior. E esse nome rodou no Piauí todo, no Maranhão, no Ceará, Baixada do Pobiarim e vários lugares. Nossa amizade era grande demais, eu tinha muito respeito a ele, eu tinha como segundo pai. Eu não fazia nada a não combinar com ele, não dizer o que eu fosse fazer. Porque quando eu vim de lá, eu vim morar com ele, na casa dele. Aí, com essa vinda dele, começava a tocar umas coisas, eu costumava tocar com um negócio mais aconchegante, mais acheado, eu sentia que estava faltando uma coisa na banda para ficar melhor. Aí eu perguntei para ele se ele não queria colocar um guitarrista, ele disse, rapaz, mas aqui não tem, eu digo, eu vou buscar. Aí eu fui buscar lá na minha terra, trouxe um guitarrista aí para cá. Chegou, fez o teste aqui, passou em primeira mão. E assim por diante, eu fazia, onde eu encontrava uma pessoa que servia, eu trazia para cá. Não trazia a gente para fazer confusão. Aí ele mesmo em si descobriu uns bateristas bons também. E aí a banda cresceu. A maioria daquelas outras pessoas, quando nós mudamos a rotina, que foi modificando, modernizando as músicas, aí o pandeirista saiu o rapazinho que tocava no contrabaixo, saiu também, que ele tocava, e foi mudando. Aí até quando inovou mesmo tudo, que saiu todo mundo e eu nunca saí. Aí eu trouxe o Zequinha, o Juvenal ficava. Aí nós fomos para um quarto. Aí nós saímos, daí alugamos um quarto, fomos para um quartinho para lá.
lá perto do iate, na fábrica de sabão, Surubim, tinha lá no Mário, uma Médio Lima, deu um quartozinho para nós morar lá e ficamos lá. Aí pronto, aí daí a gente vinha só almoçar, até quando cheguei, me casei, o Zequinha casou, o Juvenal casou, cada qual foi tomando conta das suas casas, mas sem sair da banda. E o Zequinho voltou pro Maranhão, morreu. O Juvenal, o Pedro II, isso muito tempo depois que eu saí da banda, morreu também, pra lá. Picolé morreu aqui mesmo em Campo Maior. Cicinho também em Campo Maior. E eu tô aqui na história ainda.